Então, quem o INSS considera como dependente? E quais documentos você precisa juntar no INSS para poder comprovar isso? Esse é o segundo episódio sobre a nossa série de pensão por morte. E esse passo é muito importante, porque é aqui que muita gente acaba tendo o direito indeferido por conta que não juntou a documentação correta. O que são os dependentes? Quem são os dependentes? Primeira coisa, os dependentes eles são divididos em três classes. A primeira classe, nós temos os dependentes presumidos, são aqueles que não precisa juntar um documento para comprovar que você dependia daquela pessoa que faleceu. Então, por exemplo, marido, mulher, companheiro, companheira, no caso de uma união estável, se você não tem, então, uma certidão de casamento e você não tem um documento de união estável, ou, por exemplo, a questão de ser filho menor de 21 ou filho maior de 21, mas que você tem uma deficiência. Esses são os dependentes da primeira classe, que não precisam comprovar que dependiam financeiramente da pessoa que faleceu. A única questão que você precisa é comprovar o vínculo, ou seja, você precisa comprovar que era casado com a pessoa, juntando uma certidão de casamento ou algum documento que comprove a união estável ou a certidão de nascimento no caso de filhos. E temos os dependentes da segunda classe, que são os pais. Nesse caso, os pais precisam sim comprovar que eles tinham uma dependência econômica, ou a terceira classe, que são os irmãos menores de 21 anos ou com deficiência do falecido, e esses aqui também precisam comprovar uma dependência financeira do falecido. E como que funciona? A gente só vai para as outras classes, ou seja, a gente só vai para a segunda classe se não tem ninguém na primeira. Então, se o falecido não deixou ninguém na primeira classe, a gente vai para os pais. Se os pais dependiam financeiramente dele, então os pais vão receber. Agora, se não tinha ninguém na primeira classe, ninguém na segunda classe, aí a gente vai para a terceira classe, que são os irmãos menores de 21 ou com deficiência. Agora que a gente já sabe quais são os dependentes, vamos para a documentação que precisa juntar no caso de cada um. Então, vamos falar sobre os filhos maiores de 21 anos que têm deficiência. No caso, os dependentes, os filhos menores de 21, se você solicita no INSS junto à sua certidão de nascimento, você já tem direito automaticamente a receber se o segurado, né, tinha o vínculo com o INSS. Então, no caso, se era maior de 21, precisa comprovar que havia uma deficiência para conseguir ter direito, senão não tem direito. O que tem direito são filhos até 21 anos. Então, se você passou dessa idade, só tem direito se você tiver uma deficiência, e aí você vai precisar juntar laudos com CID da sua doença, exames médicos, prontuários médicos que você pode solicitar no hospital que você faz acompanhamento, no posto de saúde, enfim, onde você faz o seu acompanhamento médico, você pode ir lá e solicitar o seu prontuário que eles vão te entregar. E detalhe, o filho maior de 21 anos com deficiência, essa deficiência precisa existir antes do falecimento e não começar a existir depois. Agora vamos para a união estável. Se você tem um documento de união estável feito no cartório, isso já é um documento para comprovar. Agora, se você não tem, você precisa juntar outros documentos para comprovar essa união estável. Por exemplo, plano de saúde junto, ou se vocês tinham conta conjunta, fotos, pode ser de redes sociais com data, né? Ou se não, um contrato de aluguel, se vocês alugaram um lugar juntos, ou se vocês compraram algum lugar juntos, ou correspondências no mesmo endereço. Eu sempre falo para todo mundo, eu dou essa dica, se você vai morar junto, né, ter uma união estável, coloca a conta de água no nome de um e a conta de luz no nome do outro. Então, correspondências, né, no mesmo endereço para comprovar que residiam no mesmo local ou imposto de renda também, declarando a pessoa como dependente. Então, esses são documentos que você pode usar para comprovar a sua união estável se você não tem uma declaração feita em cartório. E os pais? Para você comprovar, né, que você dependia do seu filho financeiramente, você precisa juntar, por exemplo, extratos de transferência bancária. Então, o falecido transferindo para os pais dele dinheiro, ou se não, comprovante de pagamento de despesas médicas que o filho pagava para os pais, consulta ou um plano de saúde ou remédios, por exemplo.
Ou se o filho pagava as contas dos pais, conta de água, conta de luz, telefone, enfim, você comprova financeiramente que você dependia do falecido. Irmão do falecido. Para você ter direito, você precisa comprovar a dependência econômica. Então, no caso, por exemplo, pagamento de escola, pagamento de curso, ou se ele tinha a guarda, né, do menor, pode juntar o documento, ou se não, imposto de renda declarando a pessoa, ou comprovante de transferência, ou pagamento de despesas daquele menor, né, daquele irmão que é menor de idade, e aí por isso poderia ser o da terceira classe, ou no caso, se for um irmão com deficiência, os documentos médicos com CID, exame médico, prontuário médico, documentações, né, que comprovem a questão da deficiência. E sempre a gente precisa comprovar os documentos, dois documentos dos últimos 24 meses. Então, por exemplo, você vai comprovar uma união estável. Você precisa juntar dois documentos dos últimos 2 anos comprovando essa união estável. Então, por exemplo, se a pessoa faleceu agora em 2025, você pode juntar um documento de 2025 e um documento de 2024, porque o que importa para o INSS é se, por exemplo, no caso da união estável, vocês estavam juntos nos últimos 2 anos. Se você estava junto da pessoa há mais de 2 anos, isso não importa. O que importa é se vocês estavam juntos nos últimos 2 anos, tá? Para você ter direito a receber o benefício, no caso de união estável ou de casamento, você precisa ter uma relação de 2 anos com a pessoa. Se você não tem uma relação de 2 anos com a pessoa, com o falecido, você só vai receber o benefício por 4 meses. Então, você precisa comprovar. No caso de casamento, você só vai juntar a certidão de casamento, você tem a dependência presumida, você não precisa juntar mais nenhum documento. No caso da união estável, se você não tem uma declaração, né, de união estável dos últimos 2 anos, você vai precisar juntar documentos que eu falei para vocês que comprovam a questão da união estável. Aí vai ser 2 documentos dos últimos 24 meses. E por que que é tão importante você juntar os documentos corretos? Eu vou contar para vocês aqui um caso dessa semana que eu atendi. O pai juntou no pedido de pensão por morte os documentos do filho, o documento da mãe que faleceu. Nesse caso, a mãe faleceu e ela trabalhava registrada. Então, ela era segurada do INSS e o filho tinha direito a receber o benefício. Só que o pai, quando juntou os documentos para pedir a pensão por morte, ele juntou o RG da criança, o RG da mãe, né, o comprovante que ela trabalhava, comprovante de residência e solicitou o documento para o filho. Porém, o INSS negou o benefício porque ele não juntou a certidão de nascimento. Então, por isso que é muito importante você saber os documentos que você está juntando, que você está anexando no pedido, para não ter o seu pedido negado, sendo que você tem direito. É óbvio que o filho de 11 anos tem direito a receber a pensão da mãe que faleceu. Só que justamente pelo pai que fez o pedido não ter juntado a certidão de nascimento, só juntou o RG, e sim, você precisa juntar a certidão de nascimento. Então, só por não ter juntado a certidão de nascimento, teve o benefício negado. Então, por isso que é muito importante você juntar a documentação correta na hora do seu pedido, para não ter ele indeferido, mesmo você tendo direito. Então, se você ainda não baixou, eu disponibilizei e vou disponibilizar de novo aqui na descrição do vídeo um guia de pensão por morte com um checklist de todos os documentos que você precisa juntar no seu pedido de pensão por morte para não ter ele indeferido, como nesse caso aqui que eu acabei de falar para vocês. E no próximo episódio eu vou falar para vocês quanto tempo dura a pensão por morte para cada dependente e como calcular o valor da renda mensal da pensão por morte. Então já ativa o sininho para você acompanhar essa série e garantir o seu benefício no INSS.